Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Quer ter acesso a conteúdos exclusivos? Torne-se membro e ajude nosso canal a chegar a mais pessoas. Tenham bons sustos. Era outubro de 2022. Eu estava com uma carga pesada de grãos, descendo para o Porto de Santos. Para fugir de um bloqueio na rodovia principal, decidi pegar um desvio por uma estrada estadual antiga, daquelas que o asfalto já virou terra em vários pedaços e onde não passa uma alma depois que o sol se põe. Eram quase 2 da manhã quando a névoa subiu. A névoa no cerrado não é normal, ela vem de repente, grossa como fumaça de incêndio. Em minutos, eu mal conseguia enxergar 3 metros à frente do focinho do meu Volvo. Reduzi para a terceira marcha, segurando o bicho no rastro do chão batido. Foi quando o caminhão pesou. Quem tem ano de estrada conhece o motor pelo barulho. O giro caiu de soco, como se a carga tivesse dobrado de peso ou o freio de estacionamento tivesse sido puxado de leve. Olhei pelos retrovisores. Nada. Só o tapete de neblina engolindo os eixos traseiros. De repente, ouvi o estalo. Veio do teto da cabine. Um impacto seco, pesado, que fez a suspensão a ar do meu banco dar fim de curso. Parecia que um saco de cimento de 100 quilos tinha sido jogado lá em cima. Meu primeiro pensamento foi pirata de asfalto. Tem malandro que pula de viaduto ou de árvore para cortar a lona e roubar carga com caminhão em movimento. Peguei a minha barra de ferro, o famoso solofé que levo do lado do banco, e engatei a segunda. Eu não ia parar ali nem por um decreto. Foi aí que o horror começou a se desenhar. Pelo para-brisa, vi uma gosma escura, parecida com graxa velha ou óleo queimado, começar a escorrer pelo vidro externo. Vinha do teto. Liguei os limpadores, mas as palhetas só borraram aquilo, deixando o vidro opaco e com um cheiro insuportável de carniça que entrou direto pelos dutos de ventilação. Eu estava tentando limpar o vidro com o esguicho quando algo desceu. Não caiu no chão. Desceu de ponta cabeça, deslizando pelo teto até parar bem na frente do meu para-brisa. Era uma criatura. Tinha a forma de um homem, mas os braços eram longos demais, as articulações pareciam dobrar para os lados errados. A pele era de um cinza escuro, molhada, grudada nos ossos. Ela estava presa ao teto da cabine pelas pernas, com o tronco caído para baixo, me encarando através do vidro enquanto eu rodava a 40 km por hora. Ela não tinha olhos. No lugar deles, 2 cavidades fundas derramavam aquela graxa preta. A boca se abriu de orelha a orelha, mostrando dentes compridos e podres. E ela começou a bater as unhas compridas contra o vidro. Toque, 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 o som era ritmado, calmo, como se estivesse brincando comigo. O pânico me cegou. Meti o pé no acelerador, o motor roncou alto, o bitrem começou a chacoalhar na estrada de terra. Eu rezava, gritava, buzinava a buzina a ar na esperança de o barulho espantar aquilo. Mas a coisa só inclinou a cabeça, abrindo ainda mais o sorriso macabro. De repente, as batidas no vidro pararam. A criatura deu um impulso para trás e sumiu do para-brisa. Achei que ela tivesse caído com a velocidade. Meu coração quase saindo pela boca, o suor frio ensopando a minha camisa. Foi quando a temperatura dentro da cabine despencou. O ar-condicionado estava desligado, mas meu hálito começou a virar fumaça. Um calafrio subiu pela minha nuca. Os caminhoneiros que puxam viagem longa costumam ter uma corujinha, uma cama pequena que fica logo atrás dos bancos do motorista e do carona, para descansar nas paradas. Senti um cheiro forte de terra molhada e podridão vindo dali de trás. Devagar, com o terror paralisando os meus músculos, olhei pelo pequeno espelho retrovisor interno que foca na cama. A criatura estava lá. Ela tinha entrado por algum lugar que eu não sabia. Estava espremida naquele espaço pequeno da cama, com os joelhos compridos colados no peito e os braços longos abraçando as próprias pernas. Ela olhava direto para minha nuca através do espelho. Ela não usou cordas vocais. O som saiu direto pelo rádio PX do caminhão, que ligou sozinho em um chiado estático e violento. A voz que saiu do alto-falante era a cópia exata da voz da minha esposa, mas arrastada, distorcida, como uma gravação estragada. Valdir desliga o motor. A viagem acabou. Valdir.
Chega de estrada. Eu sabia que se eu parasse, eu morria. Se eu tirasse os olhos da estrada, eu morria. Apoiei o pé no acelerador com toda a força que me restava. O caminhão gemia, a carga balançando perigosamente nas curvas daquela estrada maldita. A voz no rádio continuava repetindo meu nome, rindo, alternando entre a voz da minha esposa e o choro do meu filho. Lá na frente, vi uma luz amarelada. Um posto de combustível abandonado, mas com alguns caminhões velhos de boiadeiro parados no pátio de terra. Não pensei duas vezes. Joguei o bitrem com tudo para dentro do pátio, puxei o maneco do freio de mão de uma vez e o caminhão deu um estalo violento, arrastando os pneus e levantando uma nuvem de poeira. O baque foi tão forte que quebrou um dos eixos da carreta. Pulei da cabine antes mesmo de o caminhão parar totalmente. Caí de mau jeito na terra, gritando feito um louco. 2 caminhoneiros que dormiam nos outros carros acordaram e saíram com lanternas e facões na mão, achando que era um assalto. Quando eles apontaram as luzes para minha cabine, não havia mais ninguém lá dentro. Eu não tive coragem de subir naquele caminhão de novo. Esperamos o amanhecer no pátio do posto. Quando o sol nasceu e fomos inspecionar o Volvo, o teto da cabine estava amassado para dentro, com o formato de 2 mãos gigantescas fundidas no metal. No colchão da minha cama, atrás do meu banco, havia uma poça daquela graxa preta e fedorenta. O estofado estava queimado, como se tivesse sido corroído por ácido. Vendi o Volvo 2 semanas depois por metade do preço que valia. Hoje, trabalho apenas como chefe de pátio em uma transportadora em Campinas. Não viajo mais. Não saio na calçada se tiver neblina. Porque até hoje, se o ambiente fica muito silencioso, o rádio do meu celular dá um pequeno chiado de estática e eu escuto, bem baixinho, aquela voz arrastada dizendo: "A viagem acabou, Valdir." Quem vive amarrado na boleia de um caminhão aprende a ler os sinais da estrada. A gente conhece o perigo pelo cheiro do freio esquentando, pelo desenho dos faróis vindo na contramão ou pelo estalo da suspensão. Mas tem coisa que a estrada esconde que não dá para prever em nenhum painel. Meu nome é Moacir, tenho 52 anos, e na época desse causo, em 2018, eu dirigia um velho Mercedes-Benz 1113, a famosa muriçoca, todo azul, ajeitado, que era o meu ganha-pão. Eu puxava mudança, frete pequeno, o que aparecesse. Estava cruzando a BR-153, no norte do Tocantins, um trecho reto, monótono e cercado por um cerrado fechado que parece não ter fim. Era por volta de 1h30 da manhã. O calor daquela região é abafado, mesmo de madrugada. O vento que entrava pela janela era quente e trazia o som dos grilos e o cheiro de capim seco. Eu estava cansado, de olho no próximo posto para encostar e dar uma cochilada na rede. Foi quando passei por um antigo ponto de ônibus de concreto, daqueles pintados de azul e branco, caindo aos pedaços, no meio do nada. Não tinha nenhuma casa num raio de quilômetros. Lá dentro, na penumbra, vi uma mulher. Ela usava um vestido claro, florido, e segurava um embrulho grande nos braços, acenando desesperadamente com uma das mãos. Sou pai de 3 filhas. Ver uma mulher sozinha com o que parecia ser um bebê, de madrugada, numa das rodovias mais isoladas do país, mexeu com o meu coração. Achei que o carro dela tivesse quebrado ou que estivesse fugindo de alguma situação perigosa. Dei seta, pisei no freio e a muriçoca parou uns 50 metros à frente, levantando poeira no acostamento. Dei a marcha ré devagar. Ela veio correndo, segurando o embrulho apertado contra o peito. Abri a porta do carona e ela subiu rápido. Graças a Deus o senhor parou, moço. Meu filho tá muito doente, preciso de ajuda. Ela disse, com a voz baixa, chorosa. Ela era jovem, tinha o rosto bonito, mas estava muito pálida, e os cabelos castanhos pareciam úmidos. O esquisito foi que, assim que ela fechou a porta, a cabine foi invadida por um perfume forte de talco de bebê. Mas, logo em seguida, o cheiro mudou. Ficou denso, com um fundo azedo, como o cheiro de uma gaveta velha que ficou trancada por anos num porão úmido. Eu disse para ela ficar calma, que a gente ia parar no posto do Trevo, que ficava a uns 20 minutos dali, onde sempre tinha ambulância ou polícia. Engatei as marchas e o caminhão voltou a rodar. Tentei puxar conversa para acalmá-la. Perguntei o nome dela,
O que tinha acontecido? Ela só balançava a cabeça, olhando fixo para a estrada através do para-brisa, ninando o embrulho de mantas azuis. O bebê não chorava. Não emitia um som sequer. Uns 10 minutos se passaram. O silêncio dentro da cabine ficou tão pesado que eu conseguia ouvir o tic-tac do relógio do painel. Foi quando ouvi o primeiro barulho vindo de dentro do pano azul. Não era o choro de uma criança. Era um som seco, rítmico. Clac, clac, clac. Parecia o barulho de pedras batendo uma na outra. Ou dentes. Olhei de rabo de olho. A mulher continuava estática, mas o embrulho começou a se mexer. A manta foi escorregando devagar, revelando o que estava lá dentro. Meu sangue congelou nas veias. Não tinha bebê nenhum. O que saiu de dentro dos panos foi uma mão. Mas não uma mão humana. Era uma mão esquelética, acinzentada, com unhas compridas, pretas e tortas, que começou a arranhar o painel de plástico do meu caminhão. Screec, screec. O pânico subiu como uma descarga elétrica. Eu olhei direto para a mulher. O rosto dela já não era o mesmo. A pele estava caindo, murchando, grudando nos ossos da face como se estivesse apodrecendo em segundos. Os olhos dela tinham sumido, virando duas poças de escuridão profunda, e a boca se abriu de um jeito impossível, rasgando as bochechas até o pescoço. Ela virou a cabeça devagar na minha direção. O som de clac, clac, vinha da mandíbula dela, que batia descontrolada. Ela soltou uma risada que parecia o guincho de um animal sendo abatido e esticou aquela mão podre em direção ao meu rosto. Eu desesperei. Pisei no freio com tudo, mas o pedal foi até o fundo, bobo, sem pressão nenhuma. Tentei puxar o freio de mão, mas a alavanca parecia travada no lugar. O caminhão continuava correndo a 80 km por hora, mas os faróis já não iluminavam a BR-153. O asfalto tinha sumido. A muriçoca parecia estar rodando sobre uma névoa preta, num vazio absoluto onde não havia árvores, não havia céu, não havia estrelas. Só o meu caminhão e aquela coisa do meu lado. Fechei os olhos com força. Comecei a gritar a oração do Pai Nosso, chorando, pensando na minha esposa, nas minhas filhas, achando que meu corpo ia ser encontrado jogado em algum matagal. A criatura começou a berrar no meu ouvido, um som estridente que fazia meus ouvidos sangrarem, misturando a voz de uma mulher com um eco cavernoso. Você parou para mim, Moacir. Agora você vai me levar até o fim. O cheiro de podridão ficou tão insuportável que eu comecei a engasgar. Senti os dedos frios e secos dela tocarem o meu pescoço, apertando a minha garganta, tirando todo o meu ar. Eu estava sufocando. O caminhão começou a tremer inteiro, como se estivesse caindo de um penhasco. Com o resto de força que me sobrou, juntei as mãos no volante e gritei: Deus, me ajuda. De repente, o barulho parou de soco. Um baque forte me jogou para frente, fazendo minha testa bater no volante. Abri os olhos, puxando o ar com desespero. O sol estava nascendo no horizonte, tingindo o céu de laranja. O motor da muriçoca estava desligado. Eu estava parado no acostamento da rodovia, exatamente ao lado do mesmo ponto de ônibus de concreto onde tinha visto a mulher horas antes. Olhei para o banco do carona. Estava vazio. Mas no assento de curvinha azul do caminhão, havia uma mancha escura de terra preta e molhada, daquelas de cemitério, misturada com folhas secas e mofadas. No painel, onde a mão esquelética tinha arranhado, as marcas de garras estavam cravadas profundamente no plástico. Saí da cabine tremendo, com as pernas bambas. Fiquei sentado no para-choque até um caminhão guincho passar e me dar apoio. Depois daquele dia, vendi a 1113. Hoje trabalho com entregas urbanas, num caminhãozinho baú pequeno, bem longe das rodovias federais. Quem viaja à noite acha que conhece os perigos da estrada, mas a verdade é que tem coisas que vagam pelo acostamento esperando apenas uma alma boa o suficiente para abrir a porta. Eu estava na estrada fazia quase 20 anos quando isso aconteceu. Já tinha visto de tudo: assalto, acidente feio, gente dirigindo bêbada, caminhoneiro dormindo no volante. Mas nada chega perto daquela noite na BR-16. Era inverno. Frio daqueles que entra pelos ossos.
Eu tava puxando carga de madeira do interior do Paraná para São Paulo. Saí atrasado, e para compensar o tempo perdido resolvi seguir viagem durante a madrugada. A chuva começou depois da meia-noite. Não era tempestade forte, era pior. Uma garoa fina, constante, que deixava o asfalto brilhando igual espelho. A pista estava praticamente vazia. Só meu caminhão, o ronco do motor e o barulho ritmado do limpador de para-brisa. Lá pelas 2 da manhã, passei por um trecho de serra onde o sinal de rádio simplesmente morreu. Ficou só aquele chiado seco. Foi aí que eu vi a mulher. Ela estava parada no acostamento. Vestido branco comprido. Cabelo preto molhado cobrindo o rosto. Descalça. No meio do nada. Eu diminuí a velocidade na hora. Caminhoneiro aprende cedo que mulher sozinha na estrada de madrugada pode ser armadilha. Assalto. Emboscada. Mas quando passei devagar por ela, senti um negócio estranho. Ela não se mexeu. Nem levantou a cabeça. Só ficou ali, imóvel, enquanto a chuva caía em cima dela. Passei direto. Só que uns 10 minutos depois, vi ela de novo. No acostamento. Mesma roupa. Mesma posição. Mesma cabeça baixa. Meu sangue gelou. Não tinha como. Não existia retorno naquela serra. Nem estrada paralela. Eu tava seguindo reto fazia quilômetros. Pisei fundo. O caminhão respondeu pesado, subindo o giro. Eu não queria olhar pro retrovisor, mas olhei. E quase bati o bruto. Ela tava atrás do caminhão. Correndo. Não parecia humana. As pernas se mexiam rápido demais, o corpo torto, e o cabelo cobrindo a cara inteira. Mesmo assim, ela estava acompanhando o caminhão. A mais de 80 por hora. Comecei a rezar alto dentro da cabine. O rádio desligado começou a chiar sozinho. E no meio do chiado, ouvi uma voz. Baixinha. Me leva. Eu quase perdi o controle. A voz não vinha do rádio. Vinha da boleia. Do banco do passageiro. Olhei pro lado devagar e vi água pingando no banco. Como se alguém molhado estivesse sentado ali. O cheiro veio depois. Terra molhada e coisa podre. Quando criei coragem para olhar de verdade. Ela estava lá. Sentada. O rosto escondido pelo cabelo. As mãos magras apoiadas no colo. Eu gritei igual criança e joguei o caminhão pro acostamento. O bruto derrapou, quase tombou. Pulei da cabine sem nem desligar o motor. Caí na lama. Quando levantei, a porta do passageiro estava aberta. E ela não estava mais lá. Só que tinha pegadas molhadas saindo da cabine. Pegadas descalças. Entrando no mato. Fiquei uns 20 minutos parado tentando criar coragem para continuar. Tremia tanto que mal conseguia acender cigarro. Aí apareceu outro caminhoneiro vindo no sentido contrário. Parei ele na pista mesmo. Contei o que tinha acontecido. O homem ficou branco na hora. E perguntou. Ela estava de vestido branco? Eu confirmei. Então ele me contou uma coisa que eu nunca esqueci. Anos antes, uma mulher tinha morrido naquele trecho. Diziam que ela pegou carona com um caminhoneiro. Os dois sofreram um acidente na serra. O caminhão despencou ribanceira abaixo e pegou fogo. Só encontraram o corpo do motorista. O dela nunca apareceu. Voltei para a estrada antes do amanhecer. Mas até hoje eu nunca mais viajei naquele trecho depois das 2 da manhã. E tem outra coisa. Quando cheguei em casa naquela viagem, minha esposa perguntou por que tinha barro molhado espalhado no chão da boleia. Eu não respondi. Porque eu já tinha lavado a cabine inteira antes de sair da serra. E porque junto do barro, tinha marcas de pés descalços. Pequenos. Como os de uma mulher. Quem roda na boleia de um caminhão sabe que a solidão da madrugada é uma companheira perigosa. O motor ronca, os quilômetros passam e o mundo lá fora vira só um borrão de asfalto e escuridão. Meu nome é Jorge, tenho 49 anos,
e puxo o baú refrigerado a mais de 20. Eu não acreditava em nada que não pudesse ver ou tocar, até cruzar a BR-116, a famosa Regis Bittencourt, num trecho de serra entre São Paulo e o Paraná, no inverno de 2023. Era uma noite fria, daquelas que a neblina desce tão pesada que parece uma cortina de fumaça branca engolindo os caminhões. Passava das 2 da manhã. Eu vinha descendo a serra devagar, segurando o bruto no freio motor. A pista estava úmida, escorregadia, e o cansaço já pesava nos meus olhos. Para não dormir, eu tentava sintonizar alguma rádio, mas o painel só soltava um chiado estático, um SHHHHH contínuo que parecia sussurrar coisas que eu não entendia. Foi quando eu vi o primeiro sinal. Lá na frente, bem na margem da pista, os faróis do caminhão iluminaram um triângulo de sinalização quebrado, jogado no acostamento. Uns metros adiante, marcas de frenagem pretas e profundas riscavam o asfalto, sumindo direto na neblina, em direção ao despenhadeiro. Instintivamente, tirei o pé do acelerador. Pensei que alguém tivesse sofrido um acidente recente. Olhei para o retrovisor esquerdo para ver se vinha mais alguém atrás. Nada. Só o breu. Quando voltei os olhos para a pista, meu coração deu um solavanco. No meio da neblina, parada exatamente na linha amarela que divide as faixas, havia uma figura. Não dava para ver detalhes de longe, apenas uma silhueta alta, magra, vestindo o que parecia ser um uniforme de metalúrgico ou mecânico, cinza e sujo. A figura estava de costas para mim. Pisei no freio de soco, o baú deu uma leve balançada atrás, e asfalto ganhou. Parei o caminhão a poucos metros daquela pessoa. Grudei a mão na buzina a ar. O som ensurdecedor cortou a noite, ecoando pela serra, mas a figura nem se mexeu. Continuou ali, de costas. Ei! Sai da pista, maluco! Quer morrer! Gritei pela janela aberta, o ar frio congelando a minha boca. A figura começou a se mover. Mas ela não andou para o lado. Ela começou a andar de costas, vindo em direção à frente do meu caminhão. O movimento era bizarro, truncado, como se os ossos das pernas estivessem quebrados e colados do avesso. Em poucos segundos, ela grudou no para-choque da Scania. Pelo para-brisa alto, eu não conseguia mais enxergar o chão, mas ouvi um baque seco na lataria. Bam! Achei que o homem tinha caído embaixo do caminhão. Ia abrir a porta para descer quando ouvi um barulho no teto da cabine. Clac, clac, clac. Algo estava subindo pelo defletor de ar, arrastando garras pesadas no metal. Antes que eu pudesse raciocinar, a coisa se soltou do teto e caiu de pé, direto no capô do caminhão, grudando as mãos no para-brisa. Eu quis gritar, mas a voz travou na garganta. O uniforme estava rasgado, ensopado de um sangue escuro e grosso. Mas o horror estava no rosto. Aquilo não tinha olhos. As órbitas eram 2 crateras vazias, esmagadas, cheias de cacos de vidro de para-brisa cravados na carne morta. A mandíbula estava quebrada, torta para o lado esquerdo, e a pele do rosto estava esfolada, como se tivesse sido arrastada no asfalto por quilômetros. A criatura começou a esmurrar o vidro do para-brisa com uma força brutal. Pam! 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 O vidro temperado, que é grosso, começou a trincar, formando uma teia de aranha branca bem na minha frente. A cada pancada, os cacos de vidro cravados na cara daquela coisa caíam no capô. Meti a mão na chave, engatei a primeira e arranquei. O caminhão deu um solavanco. Eu acelerei, subindo as marchas, o motor roncando alto na subida que começava ali. A criatura continuava presa no para-brisa, segurando-se nas palhetas do limpador, que se retorceram como gravetos. Ela aproximou o rosto escancarado do vidro trincado. E abriu a boca. O rádio do caminhão, que até então só chiava, estalou. Uma voz distorcida, cavernosa, misturada com o som de metal retorcido e gritos de dor, saiu pelos alto-falantes da cabine. Me tira das ferragens, Jorge. Tá queimando. O caminhão tá queimando. Como aquela coisa sabia o meu nome? O pânico me dominou por completo. Eu chorava, pisava no acelerador até o fundo, a Scania rastejando a 90 km por hora na curva fechada da serra, com aquela aberração colada no vidro me encarando com seus buracos vazios.
O vidro estava prestes a estourar para dentro da cabine quando eu avistei a luz de um posto de combustíveis desativado, onde alguns caminhoneiros costumavam parar para dar manutenção. Joguei o caminhão para o pátio de brita de qualquer jeito. O baú derrapou, levantando uma nuvem de poeira e pedras. Com o solavanco violento da freada, a criatura foi arremessada para a frente. Eu vi claramente o corpo dela voar por cima da cabine e sumir na escuridão do pátio. Puxei o freio de mão, peguei uma lanterna pesada e pulei da boleia, trêmulo, pronto para me defender ou ver o corpo estirado no chão. Não tinha nada. Nenhum corpo, nenhuma pegada na brita. Mas quando apontei a lanterna para a frente da minha Scania, meu estômago embrulhou. O para-brisa estava completamente estraçalhado, cheio de marcas de sangue preto. E grudado no metal do capô, havia um pedaço de pano cinza, queimado, com um crachá de metal retorcido. Aproximei a lanterna para ler o nome no crachá. Estava escrito: Jorge A. Silva, motorista de carreta. Eu passei o resto da madrugada na cabine de um colega que acordou com o barulho da minha freada. Ele me ajudou a limpar o sangue do capô, mas o cheiro de queimado e carne podre não saía do caminhão. 2 semanas depois, pesquisando em arquivos de jornais antigos da região, descobri que exatamente naquele ponto da BR-16, 10 anos antes, um caminhoneiro chamado Jorge tinha morrido carbonizado após tombar um baú na serra durante uma noite de neblina. O caminhão dele era idêntico ao meu. Eu não mudei de profissão porque é a única coisa que sei fazer para sustentar minha família. Mas mudei de rota. Nunca mais pisei na Regis Bittencourt. Só que o medo não me deixa em paz. Porque às vezes, quando olho para o vidro trincado que guardei como lembrança na minha garagem, eu não vejo o meu reflexo. Vejo 2 buracos vazios me encarando de volta. Eu nunca contei isso para muita gente porque sei como parece. Mas depois daquela noite eu nunca mais viajei sozinho. Foi numa rota entre Goiás e Mato Grosso. Eu tava puxando carga de milho, viagem longa, dessas que fazem a gente virar noite direto na estrada. Era época de chuva, e a pista tava um caos. Lama no acostamento, buraco, trecho sem iluminação nenhuma. Lembro que era quase 3 da manhã quando comecei a ficar com sono pesado. Resolvi procurar um posto para parar, mas naquela região às vezes você roda mais de 100 quilômetros sem encontrar nada aberto. Foi então que vi um homem parado no acostamento. Velho. Usava capa de chuva escura e chapéu. Tava fazendo sinal com a mão. Na estrada existe uma regra que quase todo caminhoneiro segue: não dar carona de madrugada. Ainda mais em trecho isolado. Mas aquele cara parecia acabado. E o pior era a chuva. Muito forte. Acabei parando. Quando ele subiu na cabine, senti um cheiro estranho. Terra molhada. Coisa antiga. Ele agradeceu com educação e sentou quieto. Perguntei para onde ele estava indo. Ele respondeu: só preciso chegar na próxima ponte. Achei estranho, mas continuei dirigindo. O homem quase não se mexia. Ficava olhando para frente, parado, enquanto a chuva batia no para-brisa. Depois de alguns minutos tentei puxar conversa de novo. Perguntei se o carro dele tinha quebrado. Ele respondeu: faz tempo que eu fiquei preso naquela estrada. Aquilo me deu um arrepio ruim. O rádio começou a chiar sozinho logo depois. Pensei que fosse interferência da chuva, até ouvir uma voz rápida no meio do chiado. Não para na ponte. Olhei pro aparelho, sem entender. Quando virei pro passageiro, ele estava me encarando. E eu juro, os olhos dele pareciam fundos demais. Escuros demais. Então ele falou: você ouviu eles também, né? Meu coração disparou. A chuva piorava e a estrada estava quase sem visibilidade. Eu só queria chegar logo nessa tal ponte e deixar o velho embora. Mas quando começamos a subir um trecho de curva, vi uma fila de carros parada mais à frente. Pisei no freio. O caminhão deslizou. Consegui controlar por pouco. A ponte tinha desabado. Metade dela simplesmente não existia mais por causa da enchente. Se eu estivesse alguns minutos mais rápido, tinha caído direto no rio. Fiquei parado, tentando recuperar o fôlego.
quando olhei pro lado para falar com o velho. A cabine estava vazia. A porta continuava trancada por dentro. Não tinha como ele ter saído. Nem pegada molhada tinha no chão. Só o banco úmido. Desci do caminhão tremendo e fui avisar os outros motoristas que estavam chegando. Um policial rodoviário apareceu um tempo depois e começou a controlar a estrada. Contei para ele sobre o homem. O policial ficou quieto alguns segundos. Depois perguntou: ele usava chapéu de palha? Meu sangue gelou. Confirmei. Então ele me contou que anos antes um caminhoneiro tinha morrido exatamente naquela ponte durante outra enchente. O corpo foi encontrado dias depois rio abaixo. Diziam que, em noites de chuva forte, alguns motoristas ainda davam carona para um velho que aparecia naquele trecho tentando avisar sobre perigo na estrada. Até hoje eu lembro da última coisa que ele me disse antes da ponte aparecer na frente. Estrada sempre avisa antes. O problema é quem não escuta.